Olá, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma porção da Bíblia e nós estamos falando de Atos. Nesse momento nós vamos falar de Atos capítulo 24. Paulo, nessa caminhada, mais uma vez ele passa por um novo julgamento. E nesse julgamento, eu tenho um título aqui na minha Bíblia. Eu uso a Bíblia King James atualizada. É uma versão rápida de leitura, muito no linguajar de hoje. E eu também uso isso para anotação, ok? Então vamos lá. E aqui no capítulo 24, eu tenho a primeira parte do capítulo, onde eu tenho um título que fala: Paulo é julgado por Félix. Félix era o governador daquela região. E é muito importante nós voltarmos aqui no meados do capítulo 23, para entendermos como que Paulo chegou a Cesareia e foi julgado por Félix, o governador. Primeiro, lembra o que aconteceu no capítulo 23, que havia uma promessa de Deus que Paulo ia dar testemunho dele, de Deus, também em Roma. Então, eu estou falando que em Roma eu vou falar de Deus, vou dar testemunho de Deus. Quem falou isso para Paulo? O Senhor. E é muito importante entender que Cesareia ficava a uma média distância, alguns quilômetros, de Jerusalém, ou seja, fora da cidade, próximo ao mar, onde Paulo embarcou para Roma. Mas vamos entender como ele foi para lá. Naquela discussão do Sinédrio que aconteceu no capítulo 23, no final, alguns judeus tramaram a morte de Paulo e o comandante descobriu o porquê. Então, para que ele não fosse morto ali, ele enviou a Félix durante a noite, então de Jerusalém para Cesareia, à noite, com a guarda, alta proteção, levou, e junto dele levou uma carta, o comandante era Cláudio, e levou com seus homens, levou Paulo e uma carta escrita. O porquê que ele estava enviando Paulo? Pois bem, ao chegar em Cesareia, Félix pegou aquela carta, leu, entendeu o porquê e chamou Paulo para entender. No capítulo 24, no versículo 10, Paulo inicia a sua defesa. E Félix estava no fim do seu mandato. No fim de seu mandato como governador. E ele tinha uma simpatia pelos judeus. Porém, Paulo, ele, em conversa, em toda a discussão, em sua defesa, e várias vezes Félix chamava ele para conversar, porque, primeiro, Félix
era corrupto. Fala aqui no 26, e é essa parte que eu quero deixar com vocês. Atos 24, versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo, isso Félix, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno. Por isso, o convocava frequentemente para conversar. E assim, o tempo passava. Porque ele não queria tomar uma atitude, entendendo que Paulo não era culpado daquilo que os judeus estavam acusando, mas era um preso que, se ele oferecesse um suborno a Félix, ele o libertava. Porém, o Senhor tinha um plano. Nunca esqueça disso. Após o 25, vocês vão entender o plano do Senhor. Lembre-se, o Senhor falou com Paulo sobre ele ir até Roma, de Jerusalém a Roma, e de Jerusalém a Cesareia já era o início do caminho. Então, por isso, levando em consideração a fé, quem era Paulo? Soldado romano, cheio do Espírito Santo. Félix somente esperou. Acabou o seu mandato, ele deixou automaticamente o preso lá na cadeia, lá no calabouço, lá na prisão. Por quê? Porque ele não queria indispor com os judeus. Então, no fim do versículo 27, no fim do capítulo 24, vou ler o 27 por completo. E assim, passavam-se 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. O que quer dizer isso? Cristo, lá atrás, Deus, o Espírito Santo, o Senhor falou com Paulo: você vai até Roma. Cláudio escreveu uma carta para Félix, falando: olha, eu não vi pecado, eu não vi culpa, não pecado, eu não vi culpa nesse homem, estou enviando ele a você, para que você entenda qual é a culpa dele e o condene. Quando chegou lá, Félix também não achou culpa em Paulo. Porém, como ele queria suborno, Paulo não deu, ele ficou encarcerado. Porém, o que estava por trás disso? A viagem de Paulo a Roma. A partir daqui, nós começamos essa viagem. Leia. A minha recomendação é que você leia Atos inteiro. Porém, leia o capítulo 23 e o 24. E espere para que leiamos juntos o capítulo 25. Aqui inicia a viagem de Paulo a Roma. Gostaria que você entendesse exatamente como Deus
age em nossas vidas. Lembre-se, Deus, no capítulo 23, versículo 11, tinha um propósito para Paulo. Ele poderia optar, está muito longe, eu não sou capaz de chegar lá. Só que primeiro, cheio do Espírito Santo, missão dada é missão cumprida, e ele tinha certeza que pela fé de Paulo, ele tinha certeza que ele estaria em Roma. E Deus agiu por pessoas que não eram convertidas. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma condição. Deus sim usa tudo que está ao alcance dele para fazer aquilo que ele quer na sua vida. Creia. Além disso, tem a sua parte, o seu mover. Creia em Cristo Jesus primeiro. Segundo, creia que através da fé é possível fazer tudo. E creia em sua salvação através de Cristo Jesus. O resto é pela graça. Que Deus complete essa mensagem em seu coração. Até a próxima e que Deus os abençoe.